Um piar de pássaro me fez sair do meu estado de inconsciência. Eu estava acima de uma rocha. Então abri meus olhos. As rajadas solares me atingiram, pois o sol acabara de nascer. Preciso me erguer lentamente. Com todo cuidado, me apoiei com as patas. Coço minha testa, não sei o porquê, mas senti um formigamento. Eu certamente havia batido em algo e não percebi enquanto a maré me locomovia. Foi quando analisei minha área. Um pequeno rio era a minha chegada. A grama era amiga de troncos grandes, enquanto as folhas eram donas de qualquer habitat. Escuto insetos voando, esquilos caminhando, e vejo de onde estou plantas de vários tipos. Era um ambiente muito bonito. Dei alguns passos. Afundo minhas patas no rio, mas meu corpo freou quando outros passos que não eram meus partiam em correria. Me viro e vejo a figura de um indivíduo de olhar masculino, com um corpo de lobo humanoide e apenas vestindo uma calça rasgada. Suas intenções não eram me atacar, mas estava à espera de seus companheiros. Um grupo de 7 lobos me rodearam, me analisando, e uma respiração forte ecoa na minha nuca. Revirei e vejo aquele que era o mais alto de todos. Tinha muito pelo ao redor do corpo e podia ter a mesma altura de Walter. Eu mantive distância e ele ousou se aproximar, enquanto perguntava: "Apreciando a paisagem, é?" Ele não estava querendo ser amigável. Sua intenção é me repassar segurança, para praticar outro tipo de ato. Ajoelhando-se, enquanto ele movia os dedos no rio, gritou o seguinte: "Você parece perdido. Não tenha medo. Só queremos te ajudar." Sua voz ficou calma de um jeito suspeito, e ele ajeitou um falso sorriso. Eu pensei que fosse mais simpático. Apenas dei como resposta o silêncio. Depois de retirar a sua mão sobre-humana do rio, me encarou sorridente. "É o seguinte", continuou, "podemos fazer isso doer menos ou podemos fazer doer mais. Caso você decida, por conta própria, se arriscar, sabe? Aí terminamos nosso trabalho aqui de uma vez por todas." Ele me ameaçou. Descobriu que eu estava desconfiando e sozinho. Seu instinto é forte e eu não posso retribuir, não posso revidar. Mentalizo minha mente. Esqueço que eles estão aqui, tanto até que retiro meu olhar do contato com o olhar do sujeito. Aquele olhar apenas vazio e frio. "Isso!" voltou a dizer. E então se levantou, e as mãos provavelmente se abriram, pois suas garras começaram a crescer. "Finja que não está com medo. Isto torna as coisas mais divertidas." Direciono minha cabeça para os outros caninos. Podiam ser jovens ou velhos, não importa. Novamente, aquele lobo se aproximou. Ficamos frente a frente, cara a cara, e eu percebi que seus olhos eram escuros. Sinto seu hálito me atingir. "Quer que eu esclareça?" Nada respondo, mas ele pareceu não se importar. Apontou o braço em direção ao altar da cachoeira e gritou alto: "Ou você morre lá no submundo, ou você morre aqui e agora da forma mais cruel possível."
Aquela situação custava minha vida. Torturado por anos, este lobo de longe seria a minha maior ameaça. Seus lacaios com certeza me dariam trabalho. Eu não precisava entrar em combate, mas apenas criar passagem entre eles. Literalmente suspirei agressivamente, rangindo os dentes e devorando meu medo. Apenas respondi: "Não tenho medo de você, cadela." Minha expectativa era de que o lobo maior fosse o primeiro a desferir o golpe, mas na verdade ele sinalizou com o olhar para que um de seus colegas me atacasse por trás. Assim como fiz contra o urso pardo em Fenrir, saltei para longe e fiquei de cara com meu agressor. Este não desistiu. Desferi um soco em direção à minha face, porém apenas segurei o seu pulso e o esmurrei. Logo em seguida, o garoto decidiu me cortar com suas garras na outra mão. Defendi com o braço, mas ele ainda se aproveitou para me cortar neste ponto. Não foi algo tão doloroso. Mesmo assim eu senti dor, e com certeza aquilo ia virar uma cicatriz. Outro lobo cinza fez o mesmo, semelhante ao primeiro agressor. Desviei para o lado assim que escutei seus passos e usei para lhe jogar contra o colega. Ambos caíram no rio. O lobo líder, e que há pouco havia dado um pequeno discurso fajuto, observou, encantado, a derrota de seus soldados. Então ele observou aquele que partiu nos ares após pegar impulso numa das rochas. Facilmente ergo a minha perna para atingir o outro lacaio, com um pontapé. O lobo foi levado para o rio, se recuperando da queda. Tive que agir rápido, quando um trio me cercou e partiram todos de uma vez. Eu ia ter que derrotar pelo menos 2 deles, na hora em que estavam a um passo de mim. Pulei e enviei um chute habilidoso para os 2 primeiros. O terceiro lobo sobressaiu melhor que seus colegas. Ele realizou uma rasteira para me derrubar. Os 2 últimos lobos que eu derrotara me agarraram nos braços, enquanto o terceiro tentou me segurar nas pernas, porém eu fiquei me debatendo no intuito de me soltar. Então consegui dar um chute duplo em seu peito. O lobo caiu se arrastando e com toda a minha força, em extrema vontade e em pura adrenalina, me soltei das patas dos outros lobos. Eu já havia gastado muita energia. E ainda restava muita coisa, pelo visto. Meu primeiro plano era talvez fugir da luta. Escutei batidas fortes e me revirei, sendo guiado pelo som. O lobo com quem eu me deparei chutou a minha cintura e dolorosamente caí no rio. Se eu não fosse coiote, aquilo teria ficado marcado, porque a dor que senti era grande. O lobo era muito forte, e tudo que pude fazer foi me arrastar para longe dele. Um dos lobos me puxou pela cabeça. Ele me jogou de cara contra a água, e eu vi patas brancas afundadas. Todos haviam me cercado, exceto o líder. Ele estava se aproximando e senti sua presença. O noto em minha frente, sorridente, mas logo seu sorriso se desmanchou. Agora sereno, agachou-se diante de mim e perguntou: "Você sabe quem eu sou?" Uma porção da água entrou na minha boca. Depois de cuspir, dei a melhor resposta que imaginei. "Uma bichinha que precisa dos maridos só para atacar uma única pessoa, né?" Isso o irritou de fato. Ele envolveu sua pata em meu pescoço. Posso sentir que é forte, muito forte. E se mostra ser forte mesmo, pois apenas com um braço conseguiu me erguer no ar.
Você diz que. Você diz que eu sou bichinha? Começava. Mas sabe qual é a diferença entre os fracos e os covardes? Os fracos, continuou. Suas sobrancelhas caíram, expressando ódio. Não tem essa força. Já os covardes fogem da luta. Que foi exatamente o que você pensou, não é? Nada respondo novamente. Desvio o contato visual e apenas entrego o silêncio. Quando o tal lobo me soltou contra o rio, seus colegas se afastaram e nos deixaram a sós. Coço minha garganta. Recupero meu fôlego. Mas foi então que o lobo ordenou: levante-se. Estive reto, exatamente a 3 passos dele. Está vendo o círculo? E apontou para os seus soldados, que formaram um círculo ao nosso redor. Não ultrapasse.